gosta de fazer 10, 12 com conversa na madrugada. O doutor Daniel Kipner, geriatra, conosco aqui. A gente no intervalo estava comentando sobre essa questão do homem, o rurícola, né? Do homem rural, que ele é mais resistente do que o homem da capital. E me dizem aqui o seguinte: há ainda no interior verdadeiros senhores de idade que são gestores da família mesmo. Eles, toda a responsabilidade, eles são reprodutores ainda. Mas você encontra no interior senhores de 70 anos, 75, que ainda estão, no bom popular, fazendo menino, né? Sem dúvida. Agora, doutor Daniel, quais são as doenças características das pessoas com idade avançada? É a próstata, que mais dia menos dia todo homem vai ter? É a catarata? Na mulher, a osteoporose? Quais são as doenças mais características dos idosos? A gente considera e põe esse público no grande grupo das doenças crônico-degenerativas. São doenças que quanto mais a gente começar a tê-las, melhor, mas uma vez que a gente as tenha, provavelmente a gente vai com elas até o fim. Então, de fato... Chegou, ficou. Né? A próstata, sem dúvida. No homem, a gente estima que depois dos 80, 90 anos, praticamente todos os homens vão ter algum grau de hiperplasia, de crescimento da próstata. A questão da mulher, em paralelo, a gente passa a se preocupar com doenças principalmente relacionadas ao ovário, se a gente for fazer mais ou menos uma analogia. Mas outras doenças que preocupam muito a gente, a questão da osteoporose, e aí não só a osteoporose feminina, a osteoporose masculina também. Tanto que hoje a orientação é que após os 70 anos todos os homens sejam rastreados para osteoporose. As mulheres mais precocemente, porque no período depois da automenstruação, que é a menopausa, elas têm uma perda de massa óssea muito rápida. O homem posterga um pouco essa perda, mas depois dos 70 anos também. Então a gente preocupa com osteoporose no homem. A artrose, que é a cartilagem da articulação, ela começa a degenerar, principalmente joelhos. Então isso é causa de dor crônica, isso é causa de incapacidade para caminhar, é causa de, inclusive, afastamento profissional. Então é outra doença que preocupa. Isso sem falar nas doenças relacionadas à cognição, né, ao cérebro, ao funcionamento cerebral, as demências, aí principalmente Alzheimer é o carro-chefe, né, 60, 70% dos casos de Alzheimer. Então o Alzheimer... As pessoas dizem, mas a gente está cada vez com mais Alzheimer. Na verdade, Alzheimer é uma doença que a frequência com que ela acontece é proporcional à idade dos indivíduos. Então, se a gente tem uma população que está envelhecendo, a gente vai ter mais Alzheimer. Se a gente tem uma classe médica e um público leigo que está mais ciente dessa doença, vai se procurar mais um médico, vai se dar mais diagnóstico. Então, tanto no homem como na mulher. Isso preocupa também. Mas o Alzheimer tem alguma coisa a ver com a genética ou não? Tem um componente genético. Se meu pai tem Alzheimer, seu risco é aumentado. Em relação a alguém que não tenha esse histórico, né, principalmente de primeiro grau na família. A gente tem uma série de fatores ambientais. O melhor desenvolvimento intelectual durante a vida parece ser um fator de proteção. Os hábitos contra o Alzheimer, né? Um estímulo contra. Os hábitos inadequados da vida, aqueles que a gente comentou no bloco anterior, eles também parecem, de certa forma, evitar um pouco o desenvolvimento da doença. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum mecanismo consistente. Existem vacinas em estudo. Houve uma primeira rodada dessas vacinas há alguns anos, mas elas não tiveram o menor sucesso, elas foram danosas. E aí tem novamente vacinas em estudo, novas drogas em estudo, mas é uma doença que a gente não tem como evitar com segurança e a gente não consegue curá-la. É de fácil detecção o Alzheimer? A detecção é absolutamente clínica. Não existe nenhum exame até o momento aplicado na clínica, no dia a dia, que diga a gente, olha, é Alzheimer. Como a gente tem, por exemplo, outras doenças. Eu tenho um exame que eu faço e eu digo, o meu colesterol está alto. Mas eu não tenho como dizer, é Alzheimer. Não dá para prever, né? Não dá para prever, tem alguns fenômenos que parecem predizer, mas não garantem para a gente. Mas diz que no Alzheimer a família é de extrema importância, né? Para auxiliar essa pessoa portadora do mal. Sem dúvida. O tratamento farmacológico, o uso de remédios, vai ter importância, mas a família é absolutamente fundamental. Mas que para tudo, né? Não é só para quanto melhor a estrutura familiar de apoio, melhor a qualidade de tratamento dessa doença crônica que o indivíduo tem. Agora, doutor Daniel, nota-se hoje que a família está mais envolvida com a pessoa de idade ou ela continua tratando mal essa pessoa da idade? Quase todas as famílias hoje, têm algum idoso envolvido, né? Tem algum idoso dentro da casa, do lar, né? Ou do lar, ou do núcleo próximo, né? No contexto próximo. Então, as pessoas terminam quase que por obrigação, tendo que aprender um pouco mais a lidar com esse público. Quanto a dar um suporte adequado, gostar em si, isso ainda é muito individual. Né? Mas é importante, né? Não, é fundamental, absolutamente fundamental. Né? Um idoso sem suporte familiar, sem suporte social, ele tem mais depressão,
ele tem mais demência, ele vai ser mais hospitalizado e ele vai morrer antes. Agora, uma coisa que a gente nota, pelo menos agora, está sendo mais visível a preocupação das pessoas em casa. Eu digo, em botar uma porta do banheiro mais larga, você vai nessas lojas de construção, é muito comum você já ter aquelas barras de auxílio, de proteção. Parece que as pessoas estão mais conscientes nesse aspecto, né? Hoje tem se buscado mais, a gente chama o profissional que faz esses ajustes, essas adaptações de ergonomista, né? Ergonomista. Então a gente tem mais público procurando encontrar ergonomistas e a gente começa a ter mais profissionais que buscam virar ergonomistas. Aí o arquiteto já faz alguma coisa pensando nisso, O arquiteto, né? ele pode ser ergonomista, o engenheiro pode ser ergonomista, um fisioterapeuta pode ser ergonomista. Então o ergonomista é um profissional que faz uma formação específica e ele é capaz de ajustar o ambiente. Porque é o hábito nosso, né? Eu não sei se muito aqui ocidental, mas a gente não se preocupa em nenhum aspecto com o velho. O velho sempre foi muito deixado né? em segundo plano. Tudo, né? Seja na estrutura física das casas, dos apartamentos e até no trato mesmo, né? Eu lhe digo ainda mais, no serviço de saúde. A gente não tem, até hoje ainda não houve, concurso de prefeitura e de governo para médico geriatra. Prefeitura da cidade do Recife. A gente tem concurso em andamento agora, se eu não estou enganado, em Igaraçu, já houve no Cabo, algumas prefeituras do interior, poucas, mas algumas já tem. Mas por incrível que pareça, na capital não existe ainda e no estado. Aí alguém pode dizer, bom, mas existe geriatra trabalhando no estado? Existe. Mas ele não foi contratado como geriatra. Ele entrou e foi deslocado para aquela função. Como eu fui deslocado no Hospital das Clínicas, eu coordeno um ambulatório de geriatria, mas eu entrei no hospital como clínico. Geral. E eu fui deslocado para o ambulatório de geriatria. Então, tem a formação também. Isso. Né? Só pode deslocar se tiver a formação. E é por isso que eles têm feito isso. Até porque alguns alegam que são tão poucas pessoas com formação específica que fazer um concurso não seria economicamente viável. É uma estrutura muito grande que precisaria ser montada para muito pouca gente participar da seleção. Né? Mas tem que acontecer. Vamos para o intervalo, doutor Daniel. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com o Daniel Kittner, geriatra, aqui no Conversa.